Paz seja convosco, irmãos. Então eu estou aqui falando diretamente aqui da Irlanda, é de manhã, tá frio, nublado, bem frio aqui, né? Agora deve estar uns 5 graus, não tenho certeza. É inverno, né? Hoje é dia 18 de fevereiro, é isso? Deixa eu ver aqui se é verdade isso que eu estou falando. 18 de fevereiro, aqui é 10 horas da manhã, né? E eu quero trazer uma palavra que Deus me falou. É raro isso acontecer, assim, de Deus chegar e me dizer, ó, fale tal coisa, mas Deus colocou essa palavra para mim, bem complicada, bem difícil de falar, mas eu vou falar. Ele disse assim: proclame a minha palavra, a terra vai gemer. Foi essa frase que ele disse. Mas vamos pensar sobre isso aqui, tá? A coisa mais difícil que existe é pregar para pessoas que já conhecem o Evangelho e estão mornas. É muito difícil. Porque a pessoa diz assim: eu já sei, eu já ouvi isso. Está todo mundo falando que virá juízo sobre a terra. Veja só, aqui nessa semana deu terremoto em Portugal, vários na Itália, vulcão entrando em erupção, terremoto na Grécia. A Bíblia fala em Mateus 24 que nos últimos dias haveria muito mais terremotos e guerras, rumores de guerras, pestes. E às vezes a gente pensa assim: não, isso aí já está acontecendo, tá? Mas a Bíblia diz que é dor de parto. O que é dor de parto? É aumentando gradativamente até nascer. Então, guerras, rumores de guerras, você ouve falar que vai ter guerra. E vai ter guerra, sim, cada vez mais. E a gente tem que estar preparado para tudo isso. A gente tem visto aí muita gente falando, guarde alimento. Eu aconselho também, porque, primeiro, pelo preço subindo disparado, né? Mesmo aqui, essa semana passada, o leite subiu o preço, né? O leite, que é um artigo de primeira necessidade nas casas, principalmente quem tem criança, né? Então as coisas estão subindo o preço. Depois, você não sabe do futuro se vai ter ou não. Você que é filho de Deus e você é fiel, uma coisa é você crer em Jesus, outra coisa é ser fiel, são duas coisas bem diferentes. Porque a Bíblia diz que o diabo crê também, né? Estremece e não obedece. Então nós temos que entender que a fidelidade vai fazer toda a diferença nessa hora. A fidelidade a Deus, para que você tenha o teu pão na mesa, para que nada lhe falte, para que Deus te dê o sustento, assim como Deus sustentou o povo de Deus no deserto com maná. E ainda eles ficaram rebeldes e, não queremos mais maná, queremos carne. Ele mandou carne assim mesmo, tanto que passaram mal, vomitaram, e está escrito que eles passaram muito mal de tanto que comeram. Só que o maná era assim, não era para guardar para o dia seguinte, mas era para confiar que Deus iria dar o maná do dia seguinte. E é assim que nós estamos vivendo nessa época. Nós estamos vivendo com hoje, esperando que Deus nos sustente amanhã. Então, mas o que acontece? Uma coisa que Deus fazia muito na Bíblia, sempre, Ele avisava os seus servos o que iria acontecer. Ele avisava se viria problema, catástrofe. Paulo sabia que o momento que ele ia morrer. Então, foi avisado a Paulo, por exemplo, que iriam prender ele em tal lugar. Então, Deus dá avisos também, mesmo após o Pentecostes, mesmo após Jesus subir ao céu, mesmo após tudo isso. Deus dá avisos aos seus servos. E tem gente que não acredita. Você diz: leia a Bíblia só. Claro, leia a Bíblia número 1. Ali está explicada todo o caminho da salvação, a orientação, o que fazer, o que não fazer. Só que as pessoas não obedecem, né? E muita gente nunca leu a Bíblia inteira. Quer dizer, 90% dos cristãos nunca leu a Bíblia inteira. Mas você tem que também, a Bíblia diz: não desprezeis as profecias, mas provai se elas são de Deus. Você vai ver, se é de Deus vai acontecer, se não é de Deus não vai acontecer. É assim que está escrito. Você não vai abominar o profeta, julgar o profeta, você vai julgar a profecia, né? Porque às vezes a pessoa é profeta, fala um monte de coisas, de repente ela fala algo da carne, né? Isso pode acontecer também. Então, o que Deus me falou claramente, eu estava cheio do Espírito Santo, falando em línguas, senti muita presença de Deus, que dizia: proclame a minha palavra, a terra vai gemer. Foi essa frase que veio para mim, tá? Se Ele disse para eu falar, eu estou falando, né? Eu estou falando aqui. E daí nós estamos aqui trabalhando na libertação. Às vezes você pensa assim: minha família é liberta. Pode ser que seja, pode ser.
Se realmente estão todo dia falando em língua, orando, jejuando, buscando, se consagrando, dobrando o joelho, sim. Mas se a pessoa está vivendo a vida normalmente, toma uma cachaçinha de vez em quando, cachaçinha que eu digo, uma cerveja, a pessoa não ora quase, fica usando roupas sensuais, né, e outras coisas mais aí que existe, essa pessoa, ela com certeza, ela está sem o óleo na candeia. E biblicamente, você vê lá Mateus 25, sem óleo na candeia não sobe, não entra nas bodas do cordeiro. Sem óleo na candeia não sobe. Então por isso que é difícil pregar para a pessoa que já conhece o evangelho, é difícil. Jeremias teve sério problema para ele conseguir pregar para o povo que era o povo dele, que era o povo hebreu. Ele teve sério problema, porque eles se consideravam que sabiam tudo e jogaram Jeremias num buraco e não acreditaram na profecia dele. Disseram, não, profecia de coisa ruim nós não queremos. Aí vieram os profetas falsos e foram mortos depois. O profeta que confrontou ele, que falou coisas de mentira, dizendo que ia tudo bem, ele morreu naquele mesmo ano. Se você leu a passagem, você deve ter visto, né? Então, nós estamos vivendo essa época da rebelião, época da preguiça, época que as pessoas vão pouco na igreja ou não vão, época da vaidade, época que não falta nada, as pessoas têm boa casa, bom carro, boa roupa, e a pessoa se sente toda poderosa. Então agora, o que está acontecendo? Deus vai tirar muita coisa de muita gente. Coisas que as pessoas tinham, não vão ter mais. Comidas certas que a pessoa comia, vai diminuir, tá? Isso não é maldição. Isso é o que está vindo sobre a terra. Gente, olha ao redor, acorda. Nós estamos vivendo guerras aqui do lado, Ucrânia, com todo mundo tenso aqui. Não parou ainda, estão em negociação. Israel, devolveram lá os que foram sequestrados, entre aspas, está tudo bem? É bíblico quando dirá que a paz e a segurança virá repentina destruição. E isso é para o Apocalipse, lá para a grande tribulação. Mas vale para agora também, né? Muitas das profecias que as pessoas trouxeram, de visões e revelações, não aconteceram ainda, aí de tsunamis gigantes, de 300 metros de altura, etc. Porque isso é para a grande tribulação, está escrito lá que vai acontecer tudo isso. Só que hoje, agora, Mateus 24, de 1 a 14, está acontecendo o quê? Guerras e rumores de guerras que vai aumentar. O que mais está escrito lá? Leia lá. Leia, se não leu, eu já li. Leia de novo, leia mais umas 12 vezes para entrar na cabeça. Pestes, certo? Então, nós estamos aí com um sobrinho do meu genro, que pegou lá no Rio de Janeiro agora aí, um vírus. Ninguém fala disso antes do carnaval, né? Não dá para falar abertamente, assim, muito bem aqui, mas ele foi trazido para Curitiba para terminar o tratamento, né? Só sei que ele terminou urinando sangue, só para vocês entenderem mais ou menos o negócio, tá? Um vírus para uma criança, né? É aquilo que foi falado aí, que tá vindo lá, não sei de onde aí, de um lugar lá, né? Lá no Oriente, que tá vindo para cá, que há de afetar mais as crianças. E foi avisado por vários profetas que vai vir para afetar as crianças. Ora pelas crianças, ora pelas crianças, ora pelas crianças. Cuide dos seus filhos, ora por eles todo dia. Você está orando por seu filho todo dia? Você impõe as mãos neles quando ele vai dormir? Mas ele já tem 15 anos, não interessa. Tem 18 anos, não interessa. Antes de dormir, vai lá, ora por ele. Ora por seus filhos. Ora. E uma coisa eu vou dizer. Existem espíritos que atuam por trás de cada sentimento ruim. Atrás do medo, atrás da raiva, atrás da ira, atrás do adultério, atrás da prostituição, do homossexualismo, etc, etc. Existem demônios que atuam por trás. E a Bíblia diz que Deus nos deu autoridade para expelir essas coisas, para repreender. E tem pai e mãe que está deixando as coisas acontecer dentro de casa, está assim olhando para cima, fica assistindo lá, vendo vídeos bestas na internet, em vez de orar pela família, cara. Então quando é que essa igreja que a gente fala e não desperta, quando é que essa igreja vai despertar? Quando Deus chacoalhar, tá? Quando Deus chacoalhar. Aí sim virá o avivamento. Primeiro vai chacoalhar, porque estão dormindo, não estão escutando. Muita vaidade. Tira a vaidade. Para de pensar só em academia, harmonização facial, isso aí tudo. A gente está envelhecendo mesmo. Isso aí acontece. A gente envelhecer é uma bênção, né? A gente tem aí
envelhecido, mas isso é glória a Deus que estamos vivos com saúde, Deus tem nos abençoado. Então, presta atenção, povo de Deus, presta atenção, presta atenção, presta atenção. A terra vai gemer, foi isso que Deus disse para eu falar, proclamar, está escrito, estou falando o que Ele disse, tá? Então, quando que a terra gemeu mais lá no Egito? Quando é que a terra gemeu mais no Egito? É triste de falar, cara, é triste de falar, mas eles não escutaram. Ele teve que dar 10 pragas. Qual que é a 10ª praga? Qual que é a 10ª praga? Para quem não escutou a primeira, a segunda, a terceira, quem não escutou todas aquelas pragas lá, do sangue, das rãs, dos piolhos, das pragas, das pestes, etc., o que que é? Perderam os seus filhos, né? Eles perderam os seus filhos. Então, só então ele escutou. E mesmo assim, depois se rebelou de novo. Então, às vezes, Deus tem que chacoalhar, né? A gente tem visto muita criança sendo morta por doenças, assassinatos, sequestros e tal. Por quê? Eu penso assim, eu fico meditando, Senhor, como a mãe e o pai não educam o filho no caminho certo, não leva na escola bíblica, não ensina a Bíblia, não lê a Bíblia todo dia para ele como a Bíblia manda fazer. Tá? Aí o que vai acontecer? Essa criança vai perder a salvação quando ficar grande. Aí Deus faz o quê? Recolhe ela, para pelo menos ela ir salva. É isso que acontece, é isso que está acontecendo. Muita gente perdendo seus filhos. Então tem muito pai e mãe aí afundando os filhos no pecado, ao invés de ajudar eles a sair do pecado. Então é algo sério. Presta atenção. Se Deus disse para eu falar, eu estou falando, a terra vai gemer. Tá? E nós vamos ver isso a partir de agora. Nós estamos aqui. Aqui é a região da Europa aqui, já tá tendo flagelo aqui, né? Tem tido flagelo todo ano, né? Teve queimada, teve enchente grande, teve enchentes, faz o que, um ano, não me lembro, na China lá teve aquela enchente que cobriu os telhados em várias cidades, inclusive na capital, Pequim, né? Que cobriu os telhados. Então, você acha que isso é normal? Ah, mas é aquecimento global. Não importa, Deus tem domínio sobre a ciência. Deus inventou a ciência. Ele inventou a geografia, a geologia, o universo, ele que criou tudo. Ele tem domínio? Sim, tem domínio. Ele, claro, ele gostaria que tudo fosse certinho, que tudo desse certinho, mas o povo não quer. O povo não quer ouvir. Como está escrito, como eles quiseram o pecado, ele deixou eles no pecado, então, está escrito, né? Deixou eles que seguissem as suas vaidades, né? Então, que nós não sejamos assim, que a gente venha se arrepender e buscar a Deus, buscar a presença de Deus, se arrepender, pedir perdão dos pecados, repreender o diabo da nossa vida. Está com depressão, tristeza? Levanta a cabeça, levanta os olhos para cima e diga: espírito de depressão, saia da minha vida. Ele sai na hora. Eu fiz isso, quantas vezes aconteceu na minha vida, espírito de depressão, sai. Você melhora na hora. O seu filho está rebelde? Espírito de rebeldia, rebelião, saia. Feitiçaria que fazem. Você sente, está tendo sonhos aí, você está tendo pesadelo aí? Repreende o espírito de feitiçaria. Tem muita feitiçaria no Brasil, feitiçaria na Europa, em todo lugar. Então vamos repreender. Deus deu em nome de Jesus Cristo a autoridade, tem que ser em nome de Jesus. Ele nos deu autoridade para repreender toda obra maligna. Façam isso. Deus te falou para falar, então eu estou falando, né? É sério. Tem gente que está na igreja, frequentando o culto e está indo para o inferno, porque está na vaidade, está na desobediência, não busca mais o Espírito Santo, só levanta a mão lá de vez em quando, não é suficiente. A gente tem que buscar a presença de Deus e ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, o que Ele quer. Às vezes Deus até diz assim, como Deus já fez comigo, não vá nesse lugar, não vá nesse mercado. Aí não. Aí você não vai em outro. Né? Aí Deus te dá uma compra melhor naquele lugar que você for. Então Deus quer estar conosco todo o tempo, até nas pequenas coisas, porque é a hora de economizar, não é a hora de gastar. As pessoas que têm hoje, amanhã pode não ter nada. Então nós não podemos nos ligar nos bens materiais. Hoje aqui eles estão, amanhã eles não estão, né? Então tudo está nas mãos de Deus, é Ele que vai ajeitar tudo com certeza, né? Mas nós temos que permanecer fiéis, ok, pessoal? Então esse é um resumo mais ou menos da palavra que eu queria trazer, que na verdade é Deus que falou isso para mim, então eu deixo aqui para vocês, ok? E aproveita quem receber, né? Quem aceitar, mas que não seja para você ouvir e dizer, ai que bonito, ai que bom que ela está falando assim.
E depois, não, isso não importa o jeito que eu tô falando, se eu tô falando bonito, se não tô. O que importa é você ouvir a voz de Deus, ok, pessoal? Deus abençoe em nome de Jesus.